Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os 5 exames iniciais para identificar se seu coração está saudável. Então se você quer saber se sua saúde cardiovascular anda em dia, fica até o final que você vai descobrir quais são esses 5 exames que têm que fazer parte de toda a avaliação para a gente identificar e conseguir um coração mais saudável. Eu sou a doutora Erika Vidal, cardiologista. Aqui no canal eu dou informações para vocês sobre saúde, como a partir daí da casa de vocês conseguem otimizar a própria saúde, assumir essa autorresponsabilidade e traçar um caminho para a melhora da sua qualidade de vida e prevenção das doenças. Vídeos todas terças e quintas às 6h30, com conteúdos relevantes que vão tocar vocês no dia a dia e vão estimulá-los a garantir uma melhor qualidade de vida e vocês a assumirem essa responsabilidade de cuidarem da própria saúde. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 exames que vão otimizar a saúde do seu coração e identificar quais são as medidas que a gente precisa tomar a partir dessa avaliação inicial, que é para a gente otimizar a saúde do seu coração e garantir que ele fique cada vez mais saudável. Então vamos lá. O primeiro exame é o exame clínico. Parece meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Eu preciso avaliar você clinicamente. E como é que a gente faz isso? História clínica completa. Não é aquela consulta que começa em 10 minutos, você mal fala o que você está sentindo, muitas vezes até você esquece de falar tudo, porque orientar o tempo, a pergunta é meio direta, então você não consegue parar e até refletir no seu dia a dia o que você está de fato sentindo. É a conversa clínica detalhada. Eu preciso saber o que você está sentindo, deixando de sentir, qual o contexto que você está inserido em relação à família, trabalho, ambientes que podem ter um impacto muito grande na sua saúde, ambientes estressantes, ambientes tóxicos, histórico familiar, todo o seu histórico prévio, desde a sua infância até agora, os dias de hoje, então para a gente tentar identificar quais são as questões que a gente precisa combater. Muitas vezes, os pacientes até se surpreendem por coisas que eles ignoravam, não porque eles não sentiam, eles não sabiam que estavam sentindo determinada situação e que precisava combater aquilo, que aquilo ali poderia ser o início de todo o desencadeamento de alterações que ele está sentindo hoje. Muitas vezes os nossos sintomas, nossos sinais e sintomas que aparecem hoje, eles não começaram de uma hora para outra. Isso é secundário de uma série de acontecimentos que vão ocorrendo ao longo da vida e que a gente acaba sentindo fisicamente muitas questões que muitas vezes pode não ser só remédio que vai funcionar. Talvez é um tratamento, alguma avaliação de algum ponto desencadeador de vários sintomas que você pode achar que não tem interligação, mas que na verdade foram gerados por algum acontecimento, algum imprevisto que aconteceu na sua vida que pode ter desencadeado diversos outros fatores. E nenhuma história familiar é sentença. Eu falo para vocês que história familiar ela influencia, mas ela não determina. Então, saber a sua história familiar é importante para eu poder identificar qual são o seu ponto de vulnerabilidade. Mas isso não quer determinar que você obrigatoriamente vai ter a mesma doença que seu pai, sua mãe, sua tia, seu irmão teve. Isso é para ficar bem claro na cabeça de vocês. A nossa história familiar ela influencia, mas ela não determina. O segundo exame é o exame físico. É aquele mão na massa, sabe? Que hoje em dia tem se perdido muito aí ao longo da evolução da medicina, dos exames diagnósticos, a gente parou de colocar a mão nos pacientes. Então eu preciso te examinar de uma forma completa para identificar quais são as alterações que você pode estar tendo aí no seu corpo e você até ignorar. Eu vejo pressão arterial. A pressão arterial precisa ser obrigatoriamente medida nos 2 braços? Sim, porque a gente pode ter diferença de pressão entre os 2 braços. Eu preciso avaliar a sua frequência cardíaca, como está o batimento do seu coração, como é que está a sua respiração, seu sistema ventilatório. Eu preciso olhar seus braços, suas pernas, sua barriga. Enfim, eu preciso fazer um exame físico completo para identificar algumas pequenas alterações que podem estar presentes e você até ignorar. Circunferência abdominal, circunferência do quadril. Eu já mostrei vídeo para vocês que isso é um preditor de acúmulo de gordura visceral e é simples. Somente com uma fita métrica eu consigo medir a circunferência da sua barriga, a circunferência do seu quadril, fazer a relação, identificar qual o risco do acúmulo de gordura visceral que vai estar aumentando esse risco metabólico.
Então, essa mão na massa, ela é necessária e insubstituível, qualquer que seja o exame. Além disso, durante o exame físico, a gente faz também a avaliação da composição corporal, que é mais um preditor adicional para a gente avaliar como é que está a sua saúde, depósito de gorduras no seu corpo como um todo. O terceiro exame, eletrocardiograma de repouso. Eu preciso avaliar de uma forma direta como é que está a parte elétrica do seu coração. Seus batimentos estão acontecendo de uma forma normal? Você está tendo algum batimento fora do ritmo, mesmo em repouso? Será que essa corrente elétrica está passando de uma forma normal ou ela tem alguma alteração? Como eu já mostrei para vocês, a alteração elétrica que pode ter é o bloqueio de ramo direito. Será que está tudo dentro da normalidade? E o eletrocardiograma é um exame fundamental para você ter aí na sua bolsa, na sua carteira, porque a gente nunca sabe o dia que a gente pode vir apresentar uma dor no peito, por exemplo. Se eu tiver um eletrocardiograma basal, isso é um divisor de águas de condutas, para quando você chegar na emergência com dor no peito, eu tenho um comparativo de um eletro prévio. Então é importante a gente ter em mãos acessíveis um laudo de eletrocardiograma, porque ele vai ser como se fosse uma carteira de identidade. Então esse aqui é o padrão basal do meu batimento cardíaco. Então se por acaso eu vier parar numa emergência com algum sintoma relacionado ao coração, eu vou ter essa comparação. Não está igual? Não está? Se tiver igual, favorece você não estar nesse momento com uma doença cardíaca. Ao passo que se tiver alteração, aumenta muito a probabilidade. Então isso é muito importante. Eletrocardiograma de repouso. O quarto exame é o teste de esforço. Eu preciso identificar o seu quinto sinal vital, que é o seu condicionamento físico. O fato de você ter todos os exames dentro do limite da normalidade, o fato de você não ter história familiar, mas você ter um baixo condicionamento físico, isso não quer dizer que você está normal. Isso quer dizer que você tem um risco até maior de mortalidade do que um cardiopata bem condicionado. Eu já mostrei estudo para vocês sobre isso. Um sedentário mal condicionado, mesmo sem nenhuma doença conhecida, tem uma taxa de mortalidade maior do que um cardiopata bem condicionado. Então, o condicionamento físico, o nosso VO2, que é o nosso consumo máximo de oxigênio, ele é fundamental na avaliação para identificar se o coração está mais saudável. Se você tiver um condicionamento físico ruim para a sua faixa etária, você precisa otimizar, porque você não está com o seu coração saudável. Você precisa treinar seu coração para ele tornar mais eficiente e assim reduzir o risco das doenças. Então, teste de esforço, além de avaliar esse quinto sinal vital, que é o VO2, ele avalia o comportamento da sua pressão durante o esforço, ele acompanha a frequência cardíaca durante o esforço, durante a recuperação, você está apresentando arritmia, não está? Sua pressão está aumentando de uma forma fisiológica frente ao exercício? Está tendo algum sintoma quando seu coração é exigido? Enfim, ele é um exame clínico em movimento. É a forma que a gente tem de estudar o seu sistema cardiovascular quando ele é mais exigido, que é durante o exercício. E o quinto exame são os exames laboratoriais. Se eu fosse eleger, dentre os exames laboratoriais, os mais importantes, eu falaria que é o hemograma, eu vou ver se você tem anemia, se você não tem. Eu falaria que é a função renal, será que o seu rim está funcionando de uma forma adequada? Os níveis de glicose, porque a gente sabe que a resistência insulínica e o diabetes, ele aumenta o risco das doenças cardiovasculares. Os níveis de colesterol, que muitas vezes passam anos totalmente assintomáticos, com níveis de colesterol muito elevados, isso você está se expondo a maior risco de doenças cardiovasculares. E a gente pode agregar outros exames que vão avaliar esse risco adicional de doença cardiovascular, que são nossos marcadores inflamatórios, como, por exemplo, proteína C reativa, a homocisteína, o ácido úrico, enfim, a gente tem outras avaliações que vão agregar essa informação para eu poder avaliar você de uma forma global. De antemão, dessas 5 avaliações, eu consigo dizer qual é o seu risco cardiovascular atual. E o mais importante do que eu dizer qual é o risco cardiovascular atual, eu vou conseguir, através dessa avaliação completa, te direcionar qual é a melhor conduta, qual é o melhor tratamento, qual é a melhor abordagem dos seus fatores de risco para a gente garantir um coração saudável. Isso é avaliação individualizada, detalhada, que a gente não consegue generalizar.
Cada um tem uma vulnerabilidade, cada um tem uma alteração e a gente precisa individualizar. Para quê? Para a gente entender como é que está a sua saúde atual e te direcionar para o melhor caminho para você atingir um coração mais saudável, prevenir as doenças e garantir a qualidade de vida. Se esse vídeo tocou em vocês em algum momento, deixa seu like. Se não fez sentido nenhum, nem deixa. Mas eu garanto que alguma informação que eu falei aqui para vocês, ela tocou vocês, então não deixa de deixar curtida. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, vídeos todas as terças e quintas às 6h30 com conteúdo relevante sobre a saúde para que vocês possam otimizar a saúde de vocês. Aqui na descrição tem o meu site, tem a minha página na Amazon que eu boto lá produtos que possam fazer sentido na vida de vocês, inclusive os livros que eu sempre faço essas reflexões na manhã lá no Instagram todos os dias. Então, tem esses livros que eu leio, tem os vídeos anteriores, enfim. Tem muita informação para que vocês possam entender um pouquinho mais quem é a doutora Érica Vidal e todos esses conteúdos que eu disponibilizo todas as semanas para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.